Você vai compreender o quanto que a sensação de abandono impacta em nosso corpo, nosso comportamento. E caso você se identifique isso, como é que pode consertar esse caminho? Como é que você pode dar um novo rumo para isso, tá? Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, seja ao vivo ou não, gravado, meu nome é Everton Araújo, sou marido da Fernanda, pai da Clara, pai do Luca. Pai da Clara, pai do Luca. E primeiro professor licenciado de Programação Biológica do Brasil, dou aula aqui em São Paulo desde 2015. Estamos na 12ª turma de formação aqui. Também sou facilitador em constelações familiares, então tem bastante conceito sistêmico aqui, que é o conceito das constelações familiares, tá? E para você que está aí, se quiser participar também, manda um recado para mim dizendo qual é o motivo de você estar aqui hoje. O que você veio buscar? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta na live para as pessoas, porque eu sempre tenho o compromisso de entregar o meu melhor para esse dia e o compromisso de saber também se as necessidades de vocês foram atendidas ou não com o conteúdo de hoje, tá? Bom, então vamos lá. Deixa um comentário para mim aqui sobre o que você vem buscar nessa noite de quarta-feira sobre o abandono, o estrago que o abandono faz, tá bom? Tem um roteiro aqui, eu vou seguir para eu não me perder, tá beleza? Então vamos lá. Pessoal, o abandono ele é um dos sentimentos que mais causam manifestações clínicas e comportamentais nos seres humanos, e eu vou contextualizar isso aqui para vocês, tá? Quero começar falando pela primeira lei sistêmica. Então, a primeira lei sistêmica diz: todos têm o direito de pertencer. Então, todos nós viemos de algum lugar e temos o direito de saber de onde viemos, tá? E nós já começamos aqui a contextualizar e a entender que esse assunto vem de muitas gerações. Quando a gente trabalha com as constelações familiares, a gente também olha para o sistema familiar. Então, o que eu quero dizer? A gente também olha para a nossa árvore genealógica, os conflitos que a gente traz do nosso sistema familiar. E desde lá, o Hellinger, criador da constelação familiar, já dizia que todos têm o direito de pertencer. Ele viu isso na prática e que a violação disso também se enquadra dentro da exclusão, dentro do abandono, dentro da rejeição. Já é necessário um movimento de inclusão, tá? Então esse assunto ele vem, muitos e muitos anos sendo falado e muitas vezes manifestado em nosso corpo ou em nosso comportamento. Então é aquele desejo arcaico de fazer parte. Eu preciso fazer parte de algum grupo, de algum clã. Isso da visão sistêmica. Quando a gente traz uma outra questão importante para contextualizar para vocês, que é os estudos, por exemplo, da natureza, que um outro alemão, o Dr. Hammer, que fundamentou, tá certo, amor? Tá certo, né? Fundamentou, é isso aí. Fundamentou a medicina germânica. Ele também estudava o comportamento dos animais. E o que ele constatou? Que na natureza toda situação de abandono, então separação, toda situação de abandono na natureza, isso quer dizer, eu estou sozinho, ou eu fui deixado para trás, ou fui abandonado, normalmente resulta em morte. Então, um animal fora do seu rebanho, fora do seu bando, vivendo sozinho, ele sofre grandes ameaças. Então, o animal vivendo sozinho, ele tem chances menores de sobrevivência. Então, você vê que tanto no conceito sistêmico quanto no conceito animal, biológico, tem a sua fundamentação. Nossa, que palavra difícil. Tem a sua fundamentação nessa questão do abandono, tá? Pois bem. Nós vimos que desde os primórdios a situação de abandono causa grandes danos, e trazendo para as manifestações clínicas primeiro, a nossa live vai ser dividida em dois momentos. Então, as manifestações clínicas e as manifestações comportamentais, as principais pelo menos, que envolvem essa questão do abandono, tá? Trazendo para as manifestações físicas, pessoal. Olha, eu vou dizer para vocês uma grande verdade.
O conflito do abandono é o conflito que complica qualquer outro conflito ou qualquer tipo de resolução que o seu corpo esteja tentando fazer. Se o seu corpo está num processo de cura, então, por exemplo, uma dor no ombro, um outro processo de cura, uma amidalite, mais um processo de cura, bactéria no útero, então infecção no útero, infecção urinária, tudo isso são sintomas de resolução de conflito para nós da reprogramação e que tem essa visão um pouco mais além do aparente. Se você tem, por exemplo, um câncer de próstata, tá? Se você tem um câncer de próstata ou se você sofre de fibromialgia, que são duas doenças severas pra caramba, dentre outras milhares que existem, se você chega ao meu consultório e eu percebo no seu corpo, por alguns sinais, que você está sob um conflito de abandono, você pode ter um câncer de mama, você pode ter um câncer de próstata, você pode ter uma fibromialgia, você pode muitas vezes estar num estado gravíssimo de uma doença, eu necessariamente preciso olhar para essa questão do abandono primeiro. Tamanha a importância, tamanho o estrago que isso faz na nossa vida se a gente não olha para essas questões. Quando a pessoa está sob uma percepção de abandono, e esse abandono pode ter sido há um mês atrás, porque a esposa foi embora com os filhos. Esse abandono pode ter sido aos 15 anos, quando seu pai te largou na casa da sua madrinha, porque foi embora pro Nordeste com uma outra mulher. Esse abandono pode ter sido aos 6 anos de idade, um evento muito forte, quando te esqueceram na escola. Esse abandono pode ter vindo nos primeiros anos de vida, os primeiros 3 anos de vida, onde a criança não tem noção de tempo, e sua mãe saiu e de repente ela demorou para voltar, ou você acordou antes da hora, ela não esperava por isso, e você começou a chorar e se sentiu abandonado. Ainda assim, esse abandono pode ter vindo no momento do seu parto. No momento do seu parto pode ter sido uma percepção de abandono. Isso falando de você para frente. Quando a gente fala de o contexto da reprogramação biológica, por exemplo, a gente olha tanto a vida da pessoa, quanto a gestação da própria pessoa, então a vida intrauterina dessa pessoa, e ou a vida da árvore familiar dela, que talvez esteja influenciando as questões de abandono ou qualquer outra questão que está manifestando nessa pessoa. Portanto, pessoal, se a pessoa chega, é tão importante isso que eu estou falando, que se a pessoa chega com uma doença grave e ela tem um conflito de abandono junto com esse outro conflito, que seja ele qual seja, a gente precisa trabalhar essa questão do abandono, porque se não for tratado essa questão do abandono, não dado um novo sentido para ele, as chances do processo de autocura do corpo que a pessoa veio buscar diminuem drasticamente. Drasticamente, eu diria que quase não tem sucesso. Vai ter possivelmente uma melhora do sintoma, mas a pessoa vai voltar com força com esse sintoma, porque não foi olhado para a questão do abandono, tá? Então, só nessas situações que eu falei para vocês, talvez vocês já tenham se identificado, tá? Lembrando que essas situações de abandono, elas não são aquelas situações que simplesmente o seu pai atrasou para te buscar na escola. Não é necessariamente isso, tá? Essas situações de abandono, normalmente elas vêm com um grande impacto emocional. Grande impacto emocional significa, era algo muito importante para você e algo aconteceu que você não esperava por aquilo, tá? Carla disse, tenho isso também, isso sim. Podem ir comentando aqui, tá, pessoal? Essa é uma live que a gente vai interagir mais ao vivo mesmo, tá? Não vou esperar terminar para poder falar alguma coisa, tá bem? Beleza. Vocês já me viram falar aqui sobre, por exemplo, o conflito da impotência recai sobre a sua tireoide. Então, alguma situação que você se sentiu de mãos atadas, que você não foi rápido o suficiente, recai sobre a tireoide normalmente. Essa é a percepção de um conflito de impotência. Possivelmente vocês também já me ouviram falar sobre um conflito, por exemplo, de submissão. A pessoa se sente muito submissa ou ela passou por uma submissão muito grande
e essa submissão está relacionada muitas vezes ao seu joelho, seja ele o esquerdo ou o direito, e também essa submissão pode estar relacionada à sua nuca, que é o gesto de eu tive que baixar a cabeça, tá? Vocês possivelmente que me acompanham aqui, se acompanham os meus vídeos, já me viram falando sobre isso. E de novo, o tema da live é o estrago que o abandono faz. Quando o assunto é abandono, quando a percepção é um abandono, ela pode vir manifestar diversos outros sintomas ao mesmo tempo, tá? Respondendo à pergunta da Marina que fez aqui, ó, a morte da mãe pode ser considerado como um abandono? Pode até ser. O normal, o mais comum é que o abandono é alguém que ainda está vivo foi embora, tá? Mas nada impede, Marina, nada impede, por exemplo, de você ter perdido a sua mãe e ter se sentido abandonada. E aí, o que talvez tenha acontecido no seu ao redor ali? As coisas que estavam acontecendo em volta de você. Faltavam outros pilares, tá? Faltava o pai, faltava um avô, faltava uma avó, faltava uma madrinha, mas independente também do que está acontecendo ao redor, essa percepção pode ter acontecido, tá bem? Até porque a pessoa talvez ela traga dentro dela já algumas informações de abandono do sistema familiar. O sistema familiar já passa muitas vezes por isso, várias gerações passando por abandono. É natural que a gente, quando vem para esse mundo, a gente já tenha uma percepção de mundo um pouco mais sobre abandono. Por quê? Porque isso é influência dos nossos ancestrais. Experiências que eles viveram lá atrás, que modificam o nosso gene, tá? Uma parte bem específica, se você quiser estudar, é uma parte bem da que a gente chama de epigenética. Você pode pesquisar que tem bastante coisa sobre epigenética, que é a parte mutável do seu gene. Então, os traumas vividos do passado não necessariamente são karmas, são coisas espirituais, são coisas de outras vidas. Não necessariamente. Na nossa linguagem aqui, a gente não fala de outras vidas. A gente fala de epigenética, que é traumas vividos pelos nossos ancestrais, se são gravados dentro do nosso gene, na parte epigenética, que é uma parte que é mutável do nosso gene, e passam de gerações para gerações, tá? É uma coisa bem científica mesmo. Muito bem. Então eu falava sobre o abandono e as consequências drásticas que ele traz, tá? Lembrando que se você chega ao consultório com alguma questão de abandono e qualquer outra doença grave, eu trato primeiro o abandono. Qualquer profissional de reprogramação biológica, que é as coisas que a gente ensina no curso, é olhar primeiro para a situação de abandono, tá? Porque essa situação de abandono, ela recai e breca qualquer processo de cura que venha acontecer depois. Certo? Eu peguei umas percepções aqui. Tá fazendo sentido, pessoal? Se estiver fazendo sentido, vai apertando esse coraçãozinho aqui, ó. É importante pra gente, tá? Eu peguei algumas percepções de abandono, as mais comuns que acontecem, tá? Quando a pessoa percebe uma situação drástica de abandono, drástica eu digo, você teve um evento emocional muito grande em relação a isso. Algumas manifestações possíveis. Cris, eu já te respondo, tá? Primeiro deles, quando a pessoa tem um dos sintomas que pode mostrar para você que existe um abandono aí atrás escondido, tá? Enxaqueca severa. Esse é um dos primeiros, tá? Enxaqueca severa tem uma grande relação com o abandono. Eu me senti desvalorizado, abandonado e minha enxaqueca não vai embora. Esse é um dos sintomas. Eu demoraria horas para explicar isso para vocês, mas vocês não precisam saber disso. Vocês só precisam saber que esses sintomas têm conotação muito forte com o abandono, tá bem? Outra questão que é muito comum, muito, mas muito mesmo, talvez uma das manifestações mais comuns que a gente pega no consultório, são problemas de pele. Dermatite de contato, psoríase, qualquer separação, qualquer situação de abandono pode ser percebida também com essa questão do eu perdi o contato, eu já não tenho mais o contato, tá? Então problemas de pele também podem acontecer. Pedra nos rins. Pedra nos rins também é muito comum ter relação com o abandono. Se você tem problemas de rim,
se você tem pedra nos rins, se você tem aí as pielonefrites da vida, que são as inflamações dentro dos seus rins, tem uma forte conotação de abandono e precisa ser olhado para isso, tá bem? Retenção de líquido, puta, esse aqui é um dos principais. É aquela pessoa que toma chá de cavalinha, toma chá de hibisco, que mais, amor? Outros chás aí que faz xixi. Chá verde. Cara, todos esses chás aí, Mitsushiro, até a sopinha lá do japonês. Todas as questões que fazem você reter líquido têm uma forte relação com o abandono também. Lembrando que esses abandonos podem ser vistos por você, podem ter sido vividos por você também, mas podem ter sido coisas que você talvez nem se lembre da sua primeira infância, principalmente daqueles 3 primeiros anos, tá bom? Queda de cabelo, também é uma coisa importante. Tem uma situação de perda de proteção, mas também tem abandono no meio do caminho. Problemas de visão, e aí tem um sentido muito biológico, que é eu perdi a pessoa de vista. Eu já não vejo mais. A minha mãe foi embora, o meu pai foi embora. Eu me senti abandonado pela minha avó, que era a tutora da minha guarda legal, por exemplo, tá? E outras dezenas de possibilidades. Então, essas daqui que eu falei para vocês são as manifestações clínicas, físicas, que podem indicar que você aí, bem ocultamente, tem algumas questões que envolvem abandono, tá? Deixa eu responder as perguntas que mandaram aqui. Tom, o abandono logo depois do parto, mesmo temporário, pode deixar essa marca de abandono? Com certeza. E eu vou falar isso para vocês mais para o final da live, tá? Essa questão do parto, ela é muito relevante nessa percepção de abandono, tá bem? Muito relevante. Doutora Renata Ribeiro, mas todos nós passamos por abandono de alguma forma. Sim, doutora Renata, todos nós passamos. E nem todos temos a percepção que aquilo é um abandono, tá? Por que e foi muito importante essa sua pergunta, tá? Por que numa situação de abandono onde muitos de nós passamos, alguns manifestam alguns sintomas e outros não? Por que para alguns um simples esqueci meu filho na escola e você era esse filho, seu pai demorou, sei lá, 15 minutos para te buscar de atraso e você já se sentiu abandonado? Por que para você é um grande problema e para outra pessoa que de repente ficou lá 1 hora, 2 horas esperando o pai não foi um problema? Porque é aí que está a questão. Todos nós passamos por situação de abandono, mas talvez o que seja abandono para você, Renata, não é abandono para mim. O que é abandono para mim não é abandono para minha esposa. Então, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado à percepção. Será que eu nunca tive manifestações assim? Por quê? Porque talvez a sua percepção não seja mais voltada para o abandono. Talvez a sua percepção seja voltada de repente para uma autodesvalorização. E aí não vai pegar nenhum sintoma desse, vai pegar de repente as dores mais físicas. Problemas de artérias, coronárias também pode ter uma relação aí diferente, questão do abandono, perdi meu território, tá? Então existem diversas possibilidades. O mais importante da sua pergunta é, as percepções é que direcionam o abandono severo ou não, tá? Como a pessoa se comporta se sofrer um abandono? Betina, eu vou falar agora em seguida. Valéria disse, e se determinada situação para nós traz a percepção de que a gente que abandonou algo, alguém ou alguma situação, mesmas consequências? Não, o abandono é diferente de quem abandona e de quem foi abandonado, tá? É bem diferente. São duas percepções completamente diferentes. É tipo a pessoa que foi abusada e o abusador. São percepções diferentes. Podem ter, e necessariamente quando a gente vai investigar, tem relações, tem uma conexão um com o outro, mas não são percepções iguais não, tá? Sol disse, quando você não é amamentada pela mãe ao nascer, pode ser abandono? Pode. Uma das principais, tá? Aquela primeira hora do parto, por isso que se fala muito disso hoje em dia, ela é extremamente importante para as percepções de abandono do seu filho. Saiu, vem pro peito. Saiu, cola na mãe. A criança acabou de sair de um ambiente quentinho, não fazia força nenhuma, não precisava nem fazer força para comer, nem força para respirar, estava escuro, estava ali um barulhinho gostoso, dentro do ventre da mãe, a posição fetal, que é uma delícia,
e de repente ela sai ou ela é arrancada de dentro, seja ela com a mão, seja ela por fórceps, um ferro que puxa a cabeça da criança, ferro que entra e voz que fala, luz que vem, ambiente frio. Essa criança possivelmente ela vai perceber o abandono. Por isso que se fala muito em conexão, tá? Naquela primeira hora, que é a hora de ouro, os 3 primeiros meses da criança, que ela está muito colada na mãe por causa de uma esterogestação, ela não sabe ainda que ela está fora da barriga, ela está aprendendo a conviver, tá? E viver aqui fora. Então as percepções de abandono no recém-nascido de 0 a 3 meses, elas são gigantescas, tá? Por isso que uma separação aí é muito severa para uma criança que talvez cresça com todos esses sintomas que eu falei para vocês. Patrícia disse, puta que pariu, minha filha de 14 anos tem enxaqueca de ver até a estrelinha. Carla disse, dermatite atópica também. Conflitos severos de separação aí, abandono pode estar envolvidos. Renata disse, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Tivemos que mudar de estado, minha avó materna nos acolheu e nossa casa foi reduzida a 1/4 na casa da minha avó. Pode ser que tenha, não é, por esse relato aqui, não é o mais comum, tá? Porque você ainda teve esse lar, você teve esse acolhimento, mas não é o mais comum, tá? Hipermetropia congênita também, aí está uma relação um pouco mais de separação visual. Meu pai abandonou os 4 filhos e todos temos problemas. Então aí, ó, olha que interessante. A Edriane Souza disse, meu pai abandonou 4 filhos e todos temos problemas. Que tipo de problema? Será que são alguns desses que eu falei para vocês ou outros problemas? São problemas comportamentais, que é o que eu vou falar mais para frente, tá? A questão é, quem abandona até pode sentir em algum momento, mas a percepção é diferente de quem foi abandonado, tá? Flavinha MC disse aqui, a enxaqueca constante pode estar ligada a quê? A diversos fatores, Flavinha. Mas o mais importante da enxaqueca é que o abandono pode estar relacionado, porque como eu disse para você, o abandono ele causa retenção de líquido. E essa retenção de líquido vai fazer uma pressão na sua cabeça. Essa pressão não é que a pessoa, tipo, eu estou retendo líquido, então eu também retenho líquido na cabeça? Não necessariamente. A questão maior existe uma ligação muito forte com água e abandono. Então, o acúmulo de líquido, a retenção, as dores, aquelas neurológicas, que é onde sua perna fica muito inchada, a enxaqueca tem uma relação muito forte com alguma fase de cura. Seu corpo ainda não conseguiu sair dessa fase. Por isso que é importante olhar se é um conflito de autodesvalorização, se é um conflito que envolve separação, se é um conflito que envolve alguma situação vital para você. É importante a gente olhar a enxaqueca, mas olhar ela como um todo. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala disso, tá? É bem interessante se você quiser ali. Dá uma olhada. Como tratar o abandono? Vou falar mais pro final. Problemas com circulação, varizes, tem a ver com o quê? Abandono também pode ter, e é um conflito que a gente chama de conjunção, mas varizes tem a ver com impulsionar na vida, crescer na vida, tá? Tem um vídeo no meu canal do YouTube também. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. Ana Laranjeira, e bebês que têm que ficar na UTI quando nascem? Puta, que delícia que você perguntou isso, olha. Pessoal, bebês que ficam na UTI. Muito importante o seguinte, a gente está falando de um conflito biológico, tá? E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, muito mesmo, é assim, ó. Para resolver um conflito biológico, você pode buscar ajuda, pode buscar terapia, pode buscar constelação, pode buscar o que for. Para resolver um conflito emergencial, é o hospital. Então, não tem conversa, tá? Se um dia, por exemplo, eu, professor de RB, ensino os alunos aí, 12 turmas em São Paulo, de repente vou atravessar a rua aqui, sou atropelado, tenho uma fratura exposta, minha artéria está jorrando sangue. Quando o SAMU, alguém vem me ajudar, eu falo, não, espera um pouquinho que eu preciso ressignificar. Eu preciso entender por que esse carro veio até mim. O que eu atraí em relação a esse carro? Por que foi a minha artéria femoral esquerda e não a direita? Esquece. Esquece. Esse tipo de coisa não funciona. Para ressignificar, você precisa estar vivo. Então, por que eu estou falando tudo isso, Ana? Porque um bebê que tem que ficar na UTI, ele tem que ficar na UTI. Tem que salvar a vida desse bebê.
Ah, um prematuro, mas vai se sentir abandonado. Antes abandonado do que morto. Então, o abandono a gente cura depois. O abandono a gente trata depois. A vida, ela é prioridade, tá? Então, qualquer situação de urgência, corra para o hospital. Urticária tinha muito, agora é raro, mas eu tenho. É, Dani, você passou em várias consultas comigo já. Isso é bacana. Ju Brook, minha amiga que estudou comigo lá no ginásio, que mora nos Estados Unidos hoje. Tom, o autoabandono também é consequência de ter sido abandonado? E quais podem ser os indícios no corpo? Quando a gente fala de autoabandono, eu não sei exatamente o que você está falando, Ana. Ou desculpa, Ju. Mas o seguinte, toda ferida que está aberta em nós, a gente tende, se a gente não olha para ela, a gente tende a reproduzir isso no outro. Você já deve ter visto a frase: pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. É mais ou menos por esse caminho, tá? Então não é porque você teve um abandono lá atrás que você necessariamente precisa abandonar. É a mesma coisa do tipo, eu apanhei na infância, então eu preciso bater nos meus filhos. Eu dava esporro, eu tomava muito esporro dos meus pais, eu preciso dar muito esporro nos meus filhos. Não é assim. Se fosse assim, a gente estava fudido, porque imagina quem veio depois de Hitler, quem veio depois de Fernandinho Beiramar, quem veio depois do Marcola, entendeu? É possível mudar, e alguém tem que parar essa porra. Não dá pra ser, tá? Souza Adriane, nódulo no seio está relacionado a abandono, então? Mais ou menos, tá? Tem uma relação forte aqui também. Dá uma olhada no meu canal do YouTube que também tem um vídeo sobre isso. E os rins, tem ligação com abandono? Tem, bastante. Flavinha MC, vou procurar sim, obrigada. Eu tenho muitas crises de enxaqueca. Flavinha, qualquer coisa você me chama depois aqui no particular, tá? Marli Farrer disse CRI. CRI eu não sei o que é. Tá, Luciano tá aqui. Abraço alemão, valeu primo. Tamo aí também. O lado esquerdo tem relação com o pai? Não, cada caso é um caso. Na nossa visão aqui, cada um tem o seu lado, tá? Mas a gente não é determinado isso não. A Pamela aqui, ó. Saí para trabalhar, meu bebê tinha 1 ano, desde então ele começou a ter alergia alimentar e pode ter sentido abandonado por mim. Trabalhei 6 meses e voltei para casa. Meu coração falou mais alto. Bacana. Pamela, pode ter sido sim, até porque a gente não controla essas questões, tá? Os nossos filhos, eles podem se sentir abandonados a qualquer momento. Você pode estar colado do lado dele e ainda assim ele pode perceber o abandono. Claro que tem situações que você pode minimizar, ajudar o seu filho a ter menos ter menos percepções de abandono, mas o fato de você sair e ele ter tido uma alergia alimentar não necessariamente está ligado a isso. Pode estar, é bem característico que esteja, mas não trabalha essa informação do tipo, eu fui a culpada. Busque informação que é mais relevante, tá? É mais importante para você. Nem tudo, pessoal, senão a gente vai viver com medo de ter trauma e traumatizar os nossos filhos e você deixa de viver. Aí começa a dar um emaranhado fudido em outras partes da vida, tá? Então, vamos viver a nossa vida também, nós viemos antes. Muito bem, perguntas respondidas. Vamos agora então às questões comportamentais, tá? Quando a gente fala de abandono, pessoal, quando a gente fala de abandono, as principais questões que envolvem aí, que talvez você não saiba que tivesse um abandono nessas suas questões, é um padrão de baixa autoestima. Isso também pode estar ligado a uma questão de abandono, tá? Eu fui abandonado, ninguém me olhou, eu não tive aquele suporte, então eu me sinto inseguro. Então, baixa autoestima e insegurança também são características de abandono, tá? Também pode ter um pouco de rejeição aqui, mas estamos falando de abandono hoje. Um outro comportamento que complica bastante, e aí no caso nós estamos falando de relacionamento mesmo, que complica bastante os relacionamentos, a pessoa que foi abandonada, ela tem uma tendência a ter uma carência excessiva, tá? Essa carência excessiva, ela vai buscar a resposta ou a compensação do abandono que ela teve lá atrás, ela vai buscar o abandono lá na frente, tá? O que eu quero dizer isso? Ela teve um abandono lá atrás e ela vai ter medo da pessoa que você se relaciona, porque
como no mapa de mundo dela existiu um abandono lá atrás, ela tem medo que a pessoa a abandone. Então a pessoa se torna carente, excessivamente carente. E isso aqui dificulta muito o processo para você olhar o seu abandono. Então, por exemplo, se você tem um comportamento de carência excessiva e você já se reconheceu nisso, não é para frente que você tem que olhar. Você olha para trás para ir para frente. Semana passada ainda falei na live, não é olhar para o velho e ficar no velho. A gente olha para o velho para dar um sentido e colocar algo novo em cima, tá? A gente dá sentido para o velho para que o novo tenha espaço, tá bem? Tristeza, que a pessoa não sabe de onde vem. Muitas vezes confundida também com depressão ou até um caso de depressão também. Então, uma tristeza que a pessoa não sabe de onde vem, aquela amargura, caramba, de onde vem, de onde vem, de onde vem. Às vezes não é tão fácil assim acessar essas informações. Então, por isso que precisa de ajuda profissional, muitas vezes, tá? Às vezes você acha que o seu trauma foi uma morte da sua avó, mas na verdade foi um abandono do seu pai que você percebeu lá quando você tinha 2, 3 anos. E dentro de uma sessão, dentro da nossa formação ali, a gente ensina e mostra para os alunos como a gente encontra esses traumas, tá bem? Pensamento suicida, isso também acontece bastante quando a pessoa se sente muito abandonada, ela traz dentro de si um abandono. E eu queria deixar aqui a última coisa para falar para vocês é o ciúme excessivo, tá? O ciúme excessivo, ele é o medo de ser abandonado de novo, tá? De novo. O ciúme excessivo, ele é o medo de ser abandonado novamente. É o medo do abandono infantil. Pessoa que já foi, ou ela é extremamente ciumenta, inclusive eu abri uma enquete nos meus stories para falar disso, é a pessoa que traz dentro de si o medo do abandono infantil. Ela projeta no parceiro ou na parceira aquele medo de que essa pessoa vai embora. E aí o ciúme excessivo começa a acontecer. E para você que se quiser saber um pouco mais sobre esse ciúme excessivo, se você quiser saber uma história de alguém conhecido de vocês, que vocês possivelmente conhecem, sobre ciúme, eu deixei aqui no link da minha bio um material específico para falar sobre isso. Eu deixei preparadinho para vocês. Depois vocês acessem a minha bio e baixem o material que eu escrevi para vocês. E depois eu quero que vocês me mandem uma mensagem dizendo o que acharam dessa história e do personagem dessa história, como ele agiu, tá bem? Então, beleza. Vamos lá que eu vou responder as perguntas que mandaram aqui. Nossa, o abandono é latente na minha vida. Repito, minha mãe mesmo tendo consciência disso. Como me curar? A partir do momento que você toma consciência, você já tem uma nova percepção. Então, novas escolhas podem ser feitas. O problema aqui, Salão Via Itália, é que quando você não sabe para onde olhar, você vai repetindo o padrão, dando cabeçada que nem um boizão bravo. Baixa a cabeça e vai dando cabeçada na frente, tá? Então, o importante é, se você já identificou isso na sua mãe, começa a trabalhar as informações para que você saia desse padrão, tá? Milena disse, nada é sentença e ainda bem, com certeza. Imagina se fosse sentença as coisas que a gente passou na vida, a gente estava ferrado. Pamela, obrigada pela resposta, cheguei aqui, estou adorando o conteúdo. Pamela, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Jana Sartotti, diretamente de Santa Catarina, nossa futura aluna da turma 12, já inscrita. Minha sessão com você foi sobre abandono, mesmo que momentaneamente. Saber que vou me formar com você alegra o meu coração. Olha que legal, cara, que mensagem bonita, brigadão. Pamela Aline, como fazer uma sessão com você? Preciso olhar para mim e para dores que estão se manifestando. Me manda uma mensagem depois que eu te passo um telefone para você falar, tá? Doutora Renata, se você foi abandonado por um amigo, você tem medo de outro amigo fazer o mesmo? Se foi abandonado pelo parceiro, teria medo de outro parceiro e assim por diante? Sim. Muito legal. Muito legal você falar isso, doutora Renata, porque a gente tem uma tendência a repetir, né? A gente teve ali um aspecto de dor emocional, então o nosso cérebro ele vai tentar achar alguns meios para que isso não aconteça de novo. Então ele vai tentar encontrar padrões. Se você teve um padrão lá atrás, a melhor maneira que seu cérebro vai fazer para te proteger é encontrar um padrão lá na frente. Que é, você olha o relacionamento e muitas vezes a pessoa que você está agora
tem um gesto, uma atitude, uma reação igual a um relacionamento passado que foi traumático para você, o seu sistema de alarme já liga. Fala, opa, o seu cérebro reconhece aquilo. Quando o seu cérebro reconhece aquilo, você vai tentar encontrar um padrão. Então você vai continuar repetindo padrões. Tá? É preciso olhar para essas questões. Reconectando com a vida disse, adorei a frase, ciúmes excessivo é o medo de ser abandonado de novo. Pois é. Reconectando com a vida, Rodrigo, é isso aí. Eu vi que você mandou uma mensagem para mim aqui, eu estou falando baixo porque meus filhos estão dormindo, tá? Você mandou uma mensagem aqui, apareceu, que é, por que você está falando baixo? Estou falando baixo porque meus filhos estão dormindo. Só por isso. Blue Bella, prazer ter aqui você de novo, Blue Bella. Toda quarta-feira você está aqui, muito legal. Ter ciúmes do passado da pessoa muda alguma coisa? Muda, te deixa mais ciumenta ainda. A gente preparou um material, eu preparei um material exclusivo disso aqui, de ciúme, e eu vou falar também sobre ciúme mais pra frente, num videozinho curto, que é explicando exatamente isso, Bela. Acho que é Isabela o seu nome, né? Que é ter ciúmes dos parceiros passados. Então, ter ciúme do passado da pessoa que você está. Em breve, muito em breve, para quem baixar o e-book, que é a história que eu falei para você, que está no link da minha bio, logo você vai receber um vídeo exclusivo falando sobre isso, tá bem? Ju Brock. O abandono influencia as escolhas profissionais também? Diria que sim, Ju. Diria que sim, mas independente das escolhas profissionais que você tem, eu diria que influencia nos padrões de relacionamento que você vai ter dentro do trabalho, dentro da família, dentro das suas relações interpessoais, tá? A minha net caiu, eu pedi sobre módulo no seio se pode ser abandono. Pode, Adriane. Dá uma olhada no meu link do YouTube lá, no meu canal do YouTube, que tem um vídeo sobre câncer de mama que fala disso, tá? Medo de ser enganada tem relação com abandono? Não necessariamente, tá? Mais provável que não. Renata Cunha, obrigado pela resposta. Salão Vitália, obrigado, gratidão Tom, você é uma bênção, amém. Cris disse eu. Bluebella, acabei de ler o de hoje, preciso muito desse. Beleza. Legal, depois comentem pra mim o que vocês acharam da história, o que vocês acharam do protagonista da história do ciúme que eu coloquei lá naquela história, tá bem? Deixa um comentário pra mim aqui depois. E chegamos ao final, dentro do tempo esperado que eu queria fazer uma live de 30 a 40 minutos. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Essa live vai ficar gravada por 24 horas. Minto, não só 24 horas. Eu vou deixá-la aqui. Ela vai para o meu canal do YouTube depois. Então eu quero que você comente, mesmo que você já esteve aqui e já comentou, comente na postagem que eu vou subir esse vídeo logo logo. Comenta para mim o que você achou. Comenta para mim qual foi a sua percepção sobre esse assunto. E lembrem sempre de uma frase clássica minha. Alguém precisa parar essa porra. Tá? Essa é a minha frase terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Se você foi abandonado, você não precisa abandonar. Se você passou por uma situação de abandono, não significa que você vai passar de novo por outra situação de abandono. O conhecimento liberta, a expansão da consciência é a cura para esses processos. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback, Jabela. Você demorou para acreditar que ele era protagonista? Legal, legal. As pessoas também acho que vão se surpreender com o protagonista da história do filme que eu coloquei no e-book, tá bom? Obrigado, gente. Alguém precisa parar essa porra. Carla, obrigado pela presença aqui. Uma boa noite para todos vocês e até semana que vem. Passem no link da bio e vejam o material sobre ciúmes excessivo, tá bem? Valeu, gente. Obrigadão.